Ministério Público de São Paulo realizando uma operação contra a facção criminosa que domina os presídios aqui em São Paulo. Lucas Martins, da Band, com informações. Oi, Lucas. A Rota deu apoio ao Ministério Público para prender chefões do PCC ligados ao núcleo financeiro da facção criminosa na Operação Sharks. Um suspeito reagiu à prisão e foi morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Explosivos foram encontrados com ele. Até agora, 5 alvos foram presos de um total de 12 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. 9 bandidos já tinham sido presos ao longo da investigação. Os promotores do grupo do Ministério Público que combate o crime organizado, o GAECO, precisaram de quase 2 anos para desvendar a estrutura do setor financeiro do cartel de drogas paulista, depois que os primeiros chefões foram isolados em penitenciárias federais no final de 2008. Marcos Camacho, Marcola e outros 11 líderes do PCC ficaram incomunicáveis, mas antes indicaram quem seriam os sucessores. Entre eles, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta ou o Africano, considerado nesse momento pelo Ministério Público o número 1 da facção criminosa nas ruas, acusado de ser o responsável por levantar endereços de policiais e autoridades possíveis alvos de atentados. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa fatura cerca de 100 milhões de reais por ano. Os criminosos presos vão ser levados para a penitenciária de Presidente Venceslau, no oeste do estado, mas devem ser encaminhados o mais rápido possível para unidades do Departamento Penitenciário Nacional. Ação nesta manhã, 12 mandados de prisão, 40 de busca e apreensão, todos aqui no estado de São Paulo, Zaidan. Pois é, essa é mais uma operação que necessariamente é gigantesca, porque é uma estrutura gigantesca que está sendo enfrentada, né, combatida, porque hoje é um negócio internacional, né? E você tem, em vários países, aqui em alguns casos, você não tem a violência urbana como consequência disso, não nos níveis brasileiros, mas você tem hoje essas organizações em boa parte do mundo. E as maiores se tornaram internacionais. Inclusive o PCC. Se tornaram internacionais com atuação em portos europeus, em aeroportos, em várias partes do mundo, com esquemas que envolvem outros grupos, né? Eles fazem associações informais, obviamente. E, vez ou outra, isso inclusive tem consequências sobre o número de assassinatos no Brasil, que são números de guerra, né, ano após ano, dezenas de milhares, porque há um aumento em razão de confrontos que acontecem entre dois desses grupos, né? Então, às vezes, o Comando Vermelho e PCC entram em confronto por uma área, de repente há uma trégua, aí o número cai, aí tem gente que bate no peito dizendo que é o responsável pela redução, e não é, na verdade, é em razão daquela trégua. O caminho do dinheiro, isso é antiquíssimo, né? É sempre o mais inteligente para você tentar sufocar uma organização que atua à margem do sistema. Isso acontece, por exemplo, no combate a grupos terroristas, né? E você tem os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, que fazem operações conjuntas exatamente atrás do dinheiro para sufocar as fontes de financiamento. Fica claro também, Ronald, que havendo demanda, há oferta, não é? Havendo demanda, há oferta, ou seja, numa sociedade... São vários combates, né, Zaidan? Sim, numa sociedade onde o consumo de drogas, ele é crescente e se espalha e ganha, inclusive, modalidades, né? Porque cada vez mais, até pela facilitação da operação, você tem o uso de drogas sintéticas, né? Que tornam muito mais difícil a capacidade da polícia de interceptar esse tipo de transação, né? Então, veja que nos Estados Unidos já virou até uma questão de Estado. Os Estados Unidos acusam a China de não combater a exportação de opiáceos sintéticos para território americano, e esses opiáceos sintéticos, além de ser muito mais difícil combater a sua entrada em território dos Estados Unidos, eles têm provocado muitas mortes nos Estados Unidos, não é? E em diversas regiões, não é um problema mais localizado. E pela facilidade do transporte, uma coisa muito pequena, né? Antigamente você tinha lá o chamado ácido lisérgico, né? Que era uma coisa ali muito pequena, difícil de ser encontrada, diferentemente da maconha, da cocaína. E cada vez mais esses grupos apostam
em desenvolvimentos na indústria química, né? Então você tem ali a contratação de químicos, gente de primeiro nível em termos de capacidade de conhecimento químico, para produzir drogas sintéticas cada vez mais fortes. E ao mesmo tempo, há também as drogas que são oferecidas para quem tem menos renda. Não é o caso do crack, né? O crack que é devastador, é destruidor, e ele se tornou uma opção exatamente para quem tem menos dinheiro, que não pode comprar cocaína, que é muito mais cara. Então são vários os mercados e é muito difícil combater. Seguir o dinheiro é um dos caminhos, né? Mas não basta. Agora, o ponto central é o consumo, porque as sociedades ocidentais, principalmente, consomem cada vez mais droga. E não adianta. Havendo procura, havendo demanda, haverá oferta. Alguém vai dar um jeito de oferecer, Ronald.